E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Na verdade é um assunto mais controverso, mas você pode estar com essa dúvida na cabeça. Você acabou de comprar um SSD, fez um upgrade aí no PC, conheceu as maravilhas de ter um SSD no PC, e aí veio aquela dúvida na sua cabeça: será que eu devo desfragmentar o meu SSD? Será que ele fragmenta? Será que eu devo usar esse cara aqui? Eu fiz isso a vida inteira com o meu HD no meu computador. Será que eu devo desfragmentar? Já vi gente falando, eu desfragmento meu SSD. Vamos falar sobre isso, pessoal? Então, vamos lá. O que é um SSD, né, pessoal? SSD é um Solid State Drive, ou seja, um disco, né? Um drive de estado sólido. Isso quer dizer que ele não tem partes móveis. Isso é importante você saber, né? Ele tem uma memória flash ali, uma memória NAND. E ele não tem nada que se mova lá dentro, diferente do que? De um HD. Um HD tradicional que tem um disco que gira e você tem uma agulha que se mexe e faz acessos ali ao disco, né? Ela grava e lê informações o tempo inteiro. E aí você pergunta: eu devo desfragmentar? Será que existe fragmentação em SSD? Existe. Existe fragmentação em SSD e existe fragmentação em HD também. Por quê, pessoal? A fragmentação não está relacionada ao disco e nem ao SSD. Ela está relacionada ao sistema de arquivos. E aí, será que eu devo desfragmentar o meu SSD? Se você quer uma resposta curta, eu vou te dizer: não desfragmente o seu SSD, porque você vai acabar perdendo a vida útil dele. Você vai estar desgastando ali os ciclos limitados que ele tem. Terabytes written, né? O máximo de terabytes que ele grava antes dele morrer, você vai estar consumindo ali a vida útil dele. Então não desfragmente o seu SSD, você já pode sair do vídeo agora. Agora, se você quiser entender um pouco mais, eu vou explicar. Olha só o que a Crucial fala aqui, ó. Devo desfragmentar minha SSD? A resposta curta é essa: você não precisa desfragmentar um SSD. A desfragmentação reorganiza os arquivos para que sejam armazenados em uma área contínua de uma unidade de risco rígido, HD. Ou seja, não desfragmente o seu SSD. Agora vamos entrar na toca do coelho, né? A desfragmentação, a fragmentação, pessoal, ela não está relacionada ali ao disco. Ela está relacionada ao quê? Sistema de arquivos, né? Você tem o Windows aí, você está com o Windows instalado, então NTFS. Se você abrir o seu disco C, você vai ver esse cara aqui, ó, NTFS, Sistema de Arquivos do Windows, tá? Que é utilizado. O NTFS é um cara mais bagunçado, ele é um cara desorganizado, é um cara que não está nem aí. Beleza? Isso é importante você entender. No Linux, pessoal, quem tem Linux aí? O sistema de arquivos do Linux é um outro protocolo. Ele usa de forma diferente, né? Normalmente o ext4, tá? O ext4 é um sistema de arquivos, assim como o NTFS. Só que o ext4 ele é um pouco mais organizado. Ele é um cara mais inteligente do que o NTFS. E o que isso tem a ver com fragmentação? Tem tudo a ver. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina que você tem uma estante de livros. Tá? Como essa aqui, ó. E aí você é o NTFS. Você está rodando o Windows, sistema de arquivos NTFS. Quando você vai guardar um livro aqui na prateleira, você não tá nem aí. Você bota um lá em cima, bota um aqui embaixo, bota aqui no meio. Você não tá nem aí. Você bota em qualquer lugar. Beleza? O que vai acontecer quando você precisar pegar um livro nessa estante? Pô, você vai ter que pegar um lá em cima, outro aqui embaixo, outro tá no meio, tá aquela zona. E aí você leva mais tempo para você achar o livro, para você pegar o livro. Não tanto para achar o livro, porque você sabe onde está o livro, mas para você pegar o livro. Por quê? Porque tá tudo aleatório, tá? E aí você é o NTFS. Imagina que você é o NTFS. Você faz essa zona na estante. O ext4, que é o sistema de arquivos ali do Linux, ele é um cara mais organizado. Ele já coloca romance aqui em cima, coloca ficção aqui, livro didático aqui embaixo. Então, na hora dele pegar esse livro, já tá tudo mais ou menos juntinho ali. Beleza? E o que isso tem a ver com HD? Agora que você vai entender. Agora você vai entender tudo. Blocos de um HD ou de um SSD. Você tem os blocos lá, ó. O bloco, cada bloquinho é um livro. E isso aqui é a sua estante. Então você é o Windows, você utiliza o NTFS. Quando você grava informação no disco, você grava tudo zoado aqui, um em cima, outro embaixo. Onde tiver espaço, você está gravando informação. E aí, quando você vai ler essas informações, tá tudo bagunçado, fragmentado, tá? O ext4 no Linux, ele já grava aqui tudo juntinho ali, para quando você precisar pegar, já tá tudo ali juntinho. E aí fragmentou tudo. Imagina que você agora está com HD, tudo fragmentado. Aí você compra um SSD, tá lá com a imagem,
Fragmenta, você está utilizando um SSD? Fragmenta um SSD também. Por quê? Porque o que fragmenta é o sistema de arquivos lá dentro do seu SSD. Então agora você sabe que um SSD fragmenta tanto quanto um HD. Isso quer dizer que você tem que desfragmentar o seu SSD? Não, tá? Por quê? Por que não? O que é o desfragmentador de disco? O que é isso aqui? É o cara que organiza aquela estante. Então ele vai pegar os livros de romance e vai colocar tudo juntinho, vai pegar os de ficção, vai colocar tudo juntinho, entendeu? Então, isso acontece em ambos os sistemas. Só que aí entra um detalhe muito importante. Quando você tem um hard disk drive, você tem uma agulha que se mexe, que faz acessos ao disco. Então, quando você tem uma fragmentação num HD, essa agulha aqui fica igual louca. Ela vai lá no início do disco, vai no fim, vai no início, volta no meio e fica fazendo o quê? Acesso aleatório. E qual que é a criptonita de um HD, né? O que ele é péssimo em fazer é acesso aleatório. Então, a fragmentação num HD é terrível. 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 Vai ficar lento pra caramba. A não ser que você esteja utilizando o Linux com ext4, que você não vai ter fragmentação, tanto quanto no NTFS. Praticamente nem existe desfragmentador no Linux. Raramente você vai achar isso. Então, pessoal, agora você tem um SSD, tá? E aí você está utilizando o Windows NTFS, o cara bagunçado. Vai fragmentar? Vai fragmentar também. Só que a forma quando ele lê essas informações, ele não tem nenhuma parte móvel. Então, ele simplesmente pega a informação ali. Pegou a informação, acabou. Entendeu? Pegou a informação, acabou. Então, ele é extremamente mais rápido em fazer acessos aleatórios, acessos sequenciais. Então, para um SSD, é praticamente irrelevante você ter um disco fragmentado. Você pode desfragmentar um SSD? Pode. Você pode ir lá e desfragmentar. Você vai estar gastando a vida útil dele? Sim, você vai gastar o limite de escrita que ele tem. Uma desfragmentação não vai destruir seu disco. Eu fiz isso no meu computador, vou botar a imagem para vocês aí. Eu tinha mais ou menos 18 mil fragmentos de arquivos, quase 30 GB de fragmentação no meu SSD da Samsung, um SSD Samsung. Desfragmentei lá, eu acho que eu consegui reduzir isso para mais ou menos mil fragmentos, ou até menos, tá? E não senti nenhuma melhora de desempenho no PC. Eu só gastei 30 GB ali praticamente de escrita do meu SSD. Valeu a pena? Talvez não. E aí a gente entra aqui no curioso caso do Babu. Desfragmentação de SSD. Aqui, ó. Talvez vocês conheçam esse cara. Ele fala aqui no blog dele o quê? Que o site dele tava lento pra caramba, né? O fórum, né? E aí ninguém conseguia resolver o problema. Ele foi lá, vou desfragmentar aqui o meu SSD para ver o que acontece. Tenho nada a perder, foi lá, desfragmentou. E aí o blog dele voltou a rodar normal, rápido pra caramba. E aí o que será que aconteceu, né? Aí ele mandou um e-mail pra um cara pica lá, falou, pô, desfragmentei o SSD e resolveu o problema. E aí? Pô, existe esse negócio? O que o cara respondeu, resumo da ópera pra ele. Você tinha 500 mil de fragmentos no seu disco, tá? E você desfragmentou ele. Esse 500 mil de fragmentos estava sobrecarregando a controladora do SSD. Não a memória NAND, não a memória, mas a controladora, tá? Sobrecarregou, o blog dele estava lento. Aqui a gente está falando do quê? De um caso muito especial, cara, de um servidor com milhares de fragmentos. O SSD, apesar de ter ali uma leitura aleatória muito rápida, era uma coisa muito especial. Que sobrecarregou não a memória, mas a controladora. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu, tá? Pelo que eu entendi aqui do caso dele. Então, isso aqui é um caso em específico em um servidor de um site, galera. Tá? Cara, olha o tamanho aqui do disco. Olha o tamanho do disco. Então, você que tem um SSD na sua máquina, você que tem um Windows instalado, cara, siga aqui a recomendação dos fabricantes. Você não precisa desfragmentar o SSD. Eu fiz isso para que você não tenha que fazer, tá?
Mesmo que você tenha muitos fragmentos, isso praticamente não vai mudar a sua vida você fazer isso. Você quer fazer uma vez para poder reduzir? Beleza, vai lá e faz. Mas não fica fazendo isso que você vai perder vida útil do seu SSD, tá? Você vai desgastar a memória dele, que ela tem uma vida útil. Ela já sai da fábrica lá, se você procurar nas especificações TBW, lá quanto que ele consegue escrever antes dele morrer, tá? Então, resumo, não desfragmente o seu SSD, tá? Você não tem um servidor na sua casa, você não tem um caso específico, você tem que fazer o quê? Você pode sim otimizar o seu SSD, tá? E quando o Windows reconhece, aqui não está reconhecendo, mas quando o Windows reconhece como um SSD, ele não te dá nem a opção de você desfragmentar, ele vai falar para você otimizar, porque se você desfragmentar, você vai estar gastando a vida útil dele. E o que é o otimizar? É o trim. O que é o trim? O trim marca os blocos onde tinham arquivos e marca esses blocos como pronto para ser usado. Então, quando o Windows vai gravar uma informação nova, ele já sabe que ele pode gravar ali, a gravação fica mais rápida. Então, sim, você pode otimizar, ativa o trim, beleza, esquece esse negócio de desfragmentar SSD. Você vai acabar matando o SSD. E se o seu SSD já tiver para morrer, é muito provável que durante uma desfragmentação você acabe matando ele de vez. Beleza, galera? Acho que deu para entender, tentei resumir aqui ao máximo, simplificar ao máximo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o like no vídeo, também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.